Porque, embora andando na carne, não militamos na carne. Porque as nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Hoje, vamos falar sobre armas espirituais dentro da batalha. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Ora, muito bom, estamos de volta mais uma vez para mais uma super roda de parola inédita, a de número 87, esta, a quarta, dentro do tema Batalha Espiritual, e hoje nós teremos um bate-papo muito especial sobre as armas espirituais na batalha. Meninos, hoje, parola de número 87, estamos, por que não, realizando um sonho de ter o missionário Edson Teixeira conosco, falando diretamente de Mairinque, esse homem que marcou as nossas vidas desde lá de 2003, lá na Água Fria, com as suas pregações. Eu acho que cada um de nós aqui tem uma pregação no coração, né? Do missionário Edson Teixeira. Então, eu quero oficialmente, Edson, dar as boas-vindas para você, com um coração extremamente grato por ter aceitado o convite de estar conosco. Obrigado, Edson. Eu que agradeço, Arthur. É uma honra muito grande estar com vocês aqui e nós vamos tratar sobre esse assunto tão importante que é a armadura de Deus, essa perspectiva de batalha espiritual. Eu sei que esse tempo é um tempo separado por Deus e nós seremos muito edificados. Maravilha. E aí, mente brilhante, e aí, oráculo, prontos para a batalha? Estão já devidamente armados? Tudo certinho? Para falar a verdade, hoje eu vou ficar só na arquibancada, já que é batalha espiritual. Vamos sentar no Coliseu e vamos ouvir a respeito, porque hoje é noite de parola. Essa batalha tá interestelar hoje, né? Tem até um ET presente aqui. Mas, Edson, muito bem-vindo, viu, Edson? É um prazer mesmo você estar aqui com a gente, como o Arthur disse, né? O realizar de um sonho. Né? A gente está tentando essa agenda faz um tempo e glórias a Deus porque conseguimos. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Amém. Interestelar. Esse homem não é daqui. Não é daqui. Não é daqui. Não é dessa terra, não é dessa terra. Não pode ser, não pode ser. Eu estava até no meu coração agora lembrando aqui de mas quantas vezes nós já citamos o Edson Teixeira em parola, gente? Eu vou me lembrar de uma... Agora, Edson, por favor, eu preciso que você lembre disso, que é importante. Nós fizemos em janeiro do ano passado uma série de parolas sobre prosperidade bíblica e nós falamos a respeito de bênção. Né, de uma frase que você falava na Água Fria, que era uma frase enorme, que falava sobre bênção. Só ele sabe falar. Que só ele só sabe você falar. sabe falar essa frase. Por favor, fala pra gente para deixar gravado isso. Tá bom. Essa frase nasceu, eu tinha 22 anos, eu era missionário no Amazonas, e Deus me instruiu ali em Gênesis 12, né, quando Abraão recebeu a missão de se tornar uma bênção para abençoar todas as famílias da terra. E Deus disse para ele, eu vou abençoar quem abençoar você nessa missão. E aí nasceu essa frase, que se você abençoar um abençoado de Deus em sua abençoada missão de abençoar, a abençoada consequência que você será abençoado pelo próprio abençoador que abençoou o abençoado que você abençoa. É isso aí. Maravilhoso, né? Cara, sensacional. O Paulinho até caiu aí, ó. Até cair, cara. Sensacional. Sensacional. O que a gente tentou lembrar essa frase, e eu acho que não... Metade dela não saiu. Metade dela não saiu. Mas o resumo é abençoa que você será abençoado. Pronto. Pronto. Vai na bênção. Edson, vamos entrar no primeiro bloco aqui, então, dessa parola 87 sobre usar as armas espirituais. A gente já gastou um tempo, umas semanas atrás, falando a respeito da armadura. E a armadura ela tem uma concepção, sim, de defesa, né? De você caminhar na verdade, de você se cingir da verdade, caminhar na paz do evangelho,
abraçar o escudo da fé para defender os dados, tal. Mas existem armas que elas são estratégias que Deus nos dá, espirituais, para vencer algumas batalhas que nós temos nas nossas vidas. E para mim, eu estava até assistindo um outro vídeo teu, onde você fala que as nossas conquistas naturais nada mais são do que fruto de vitórias conquistadas no mundo espiritual. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a questão deste, o que é este mundo espiritual, né? E aonde essa batalha se trava, para a gente poder entrar um pouquinho depois na questão das armas. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do mundo espiritual primeiro. Tá bom. O mundo espiritual, ele é muito claro em toda a Bíblia. Na verdade, o mundo espiritual, ele é mais real do que o nosso mundo material, visto que ele foi criado antes dessa nossa realidade aqui. Então, o mundo de anjos, querubins, serafins, arcanjos, e até mesmo o mundo de seres espirituais caídos, que a Bíblia vai chamar de espíritos imundos, de demônios, e o apóstolo Paulo vai classificá-los em uma hierarquia em Efésios 6, versículo 12, mostrando que eles são muito bem organizados, porque o próprio Jesus disse que se Satanás está dividido contra ele não pode subsistir. Então isso prova a unidade que existe no mundo espiritual, de principados, de potestades, de governadores do mundo tenebroso, de hostes espirituais da maldade. Paulo revela essa hierarquia em Efésios capítulo 6, usando, claro que como exemplo, as legiões romanas ou as legiões greco-romanas daquela época, e ele aplica essa organização, essas estratégias de guerra no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo em que nós estamos vivendo aqui. A gente tem que entender isso. Ele é antes da gente e ele vai permanecer mesmo que depois isso aqui também passa. E a gente vê no capítulo 17 de Êxodo, vou citando alguns textos aqui, também no capítulo 9 e no capítulo 10 de Daniel, a gente percebe de forma muito clara que existe uma guerra no mundo espiritual. Quando Moisés sobe ao monte e ele diz para Josué, você vai ao campo de batalha, porque eu vou levar na minha mão o cajado de Deus e eu vou subir esse monte, e estando a vara de Deus na minha mão, o texto fala que Moisés sobe e Moisés estende a sua mão segurando o cajado de Deus e Josué parte para a batalha lá embaixo no vale. E de uma forma muito interessante, Josué está prevalecendo lá embaixo contra os amalequitas porque a mão de Moisés está estendida. Está com sua vara erguida, voltada para os céus, e a gente vai ver de uma forma muito clara que no original significa que é o trono de Deus que está sendo tocado no estender das mãos de Moisés. O trono de Deus está sendo tocado no estender das mãos de Moisés. Quando as mãos de Moisés começaram a cansar, a Bíblia diz que as suas mãos baixaram, essa vara não estava mais erguida, e o texto diz que lá embaixo Josué começou a perder a batalha. Então a gente percebe de uma forma muito clara nesse texto que a vitória lá embaixo não dependia da espada, da habilidade, das estratégias de guerra de Josué. Tudo isso era importante, mas dependia da vitória que estava sendo conquistada em cima daquela montanha. Graças a Deus, Moisés não foi sozinho para aquele monte. Graças a Deus, nós também não podemos nos envolver em batalha espiritual sozinhos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de irmãos, nós precisamos de intercessores. E o Arão e o Ur, eles subiram junto com Moisés naquela montanha. Então eles colocaram uma pedra, Moisés se assentou e os dois, percebendo que era o levantar dos braços de Moisés que trazia vitória lá para baixo, eles sustentaram os braços de Moisés erguidos até que o Josué pudesse prevalecer totalmente sobre os amalequitas lá embaixo. Esse é um texto muito claro que revela para a gente que a nossa vitória aqui no mundo financeiro, no mundo profissional,
no mundo sentimental, familiar, ministerial, depende muito das conquistas que nós temos no mundo espiritual. Quando a gente chega em Daniel, o texto fala que ele começa a orar, porque ele sabia, pelas cartas que o profeta Jeremias tinha mandado para ele, que depois de 70 anos haveria um retorno para a terra de Israel, os cativos voltariam, então ele começa a orar. Deus manda, então, no primeiro dia, logo no primeiro dia que Daniel começou a orar, Deus mandou um anjo. Lucas 1,19 vai dar o nome desse anjo, como é descrito também em Daniel capítulo 9, que é o anjo Gabriel. Ele não é um arcanjo guerreiro. Lucas 1,19 vai dizer que Miguel, ele é um mensageiro, Gabriel, ele é um mensageiro. Ele mesmo fala em Lucas 1,19, eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Deus, e eu vim trazer para vocês mensagens. Sempre é o Gabriel que está entregando as mensagens. Você vai ler isso no sonho de José, na Zacarias, você vai ver isso no nascimento de João Batista, Isabel. Sempre é esse Gabriel que vem. E lá em Daniel, capítulo 9, capítulo 10, é esse Gabriel que vem trazer a mensagem, logo no primeiro dia. Mas o interessante é que já tinham se passado mais de 20 dias, estava entrando no 21º dia, e a resposta não tinha chegado a Daniel. Embora o mensageiro tinha saído logo no primeiro dia. O que acontece lá? O texto vai dizer de forma muito clara que em uma região que é chamado pelo apóstolo Paulo de região celeste, os principados, potestades, que Paulo vai dar um nome em Efésios capítulo 6, eles se oporam, eles se colocaram no caminho como uma barreira, como que se dissessem para o anjo Gabriel, você não vai passar aqui, você não vai levar a mensagem para o Daniel, você não vai conseguir. Mas o Daniel perseverou em oração, perseverou no jejum, e o texto diz então que Deus chama um outro tipo de anjo. Nós conhecemos, que é um arcanjo, e o seu nome é chamado de Arcanjo Miguel. Nós conhecemos essa história, e você vai ver na Bíblia o Miguel aparecendo 4 vezes, e as 4 vezes que o Miguel aparece, ele está brigando. Então, ele briga por Israel, ele briga pelo corpo de Moisés, ele briga com Satanás lá em Apocalipse capítulo 12, ele está sempre brigando. Ele é o anjo guerreiro, que é chamado de arcanjo, ou o archotes, no grego, que é o chefe de todos os anjos. Então, foi ele que mandou Satanás por terra. Está escrito na Bíblia, em Apocalipse capítulo 12, a turma, quando lê sobre batalha espiritual, pensa que o diabo se levanta lá no céu e diz assim, Deus, agora eu vou tomar o seu trono, e aí Deus está todo apavorado, dizendo, ai, o Satanás vai querer roubar meu trono, e aí Deus fica de pé. Não tem nada disso na Bíblia. Deus só chama o arcanjo e diz assim, ó, arcanjo, cuida desse negócio aí, e o arcanjo Miguel joga o Lúcifer por terra. Deus não teve esse trabalho todo que a gente imagina que ele teve. Foi um arcanjo guerreiro que jogou esse demônio, o querubim caído por terra. Aí a gente vê lá em Daniel que quando o arcanjo Miguel chega, ele começa a batalhar, então ele abre caminho para o anjo Gabriel chegar a Daniel e fala, ó, Daniel, você é um homem muito amado, lá no céu, o céu te ama, e eu vim aqui dizer para você que desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração para se humilhar diante de Deus, saiu a palavra e eu vim para te fazer entendido. Mas aí houve esse problema no mundo espiritual, mas Deus mandou um anjo guerreiro, abriu o caminho e eu cheguei para te fazer entendido. Então a gente vê de forma muito clara que ali é dado o nome desses principados. É o principado da Grécia, é o principado da Pérsia. Paulo vai usar esses nomes em Efésios capítulo 6, versículo 12, quando ele vai tratar do mundo espiritual, ele fala dessa hierarquia de espíritos malignos que se opõem à vontade de Deus. Eles são muito bem organizados, são principados, são potestades, são governadores do mundo tenebroso, são hostes espirituais da maldade. Paulo está usando uma linguagem de como que os generais de guerra, os comandantes de guerra,
usava suas falanges, suas legiões para conquistar um território. Então está muito claro. Aí a gente chega aqui em Efésios, a gente vai perceber que essa carta toda está tratando desse mundo espiritual. Então a gente tem essa visão no mundo do Antigo Testamento e a gente tem essa visão do mundo espiritual no Novo Testamento também. Então não é uma coisa lá do Antigo Testamento, é uma coisa que acontece, inclusive, aqui e agora, enquanto nós estamos aqui. Existe batalha, existe guerra no mundo espiritual, existe lutas no mundo espiritual, e a gente precisa estar bem consciente disso, porque guerra espiritual é uma realidade que é mais real do que a nossa própria realidade. Edson, e eu creio que algo que fica assim muito evidente, levando em consideração os textos que você citou, algo que fica muito evidente é como essa realidade, primeiro, toca na vida de todo crente, ignore ele ou leve ele a sério o princípio da batalha espiritual, toca na vida de todo crente. Isso é uma realidade. E, segundo lugar, como uma conduta de oração é algo decisivo na atuação do crente frente a essa perspectiva de batalha, né? Porque, por exemplo, você citou, quando você cita Moisés, Arão e Hur, a presença daqueles que serviriam de ministério de apoio ali atrás, segurando os braços de Moisés, Arão e Hur, no caso, como a figura dos intercessores. Já no caso de Daniel, o grande assunto, né, dos capítulos 9 e 10 é a oração, é algo que ele vai buscar em oração, né? E o resumo disso tudo lá em Efésios é Paulo ensinando, doutrinando uma igreja, diga-se de passagem, uma igreja douta naquilo que diz respeito à aplicação dos ministérios, dos dons, dos ofícios espirituais, né? Se a gente for ver o que é falado em referência a essa igreja lá em Apocalipse, né, a crítica a essa igreja é que ela estava voando tão alto que ela esqueceu de baixar o trem de pouso, né, esqueceu de olhar para baixo de novo, né? Então, Paulo está ensinando essa turma a lidar com uma realidade que, como você disse, uma frase em off, né, eu falei para você quanto que o teu ministério marcou a minha vida, mas uma frase que lá atrás me marcou e que você acabou de repetir é isso. Nós vivemos uma realidade espiritual que é mais real do que aquilo que a gente enxerga aqui, né? Assim como aquilo que a gente gera em oração, né? Aquilo que a gente produz em oração. A nossa oração é a prova invisível daquilo que a gente declara crer, né? Então, essa posição, né, da oração no ambiente da batalha, né, e a importância da oração no ambiente da batalha é algo, assim, decisivo, né, Edson? Sim, e é justamente no livro de Efésios que o apóstolo Paulo vai tratar do assunto na sua oração, na oração que ele está fazendo pelos irmãos da cidade de Éfeso. Paulo vai pedir, a partir do versículo 17, um espírito de revelação para que sejam abertos os olhos dos vossos entendimentos, para que vocês possam compreender esse campo de atuação, não só do mundo que está afastado de Deus, desse mundo espiritual que jaz no maligno, mas também do mundo espiritual que significa as riquezas que nós já herdamos em Cristo Jesus. Então, ele pede que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Uma outra tradução fala que os olhos do vosso coração sejam abertos. Então, a gente vai ver isso no Antigo e no Novo Testamento, que o mundo espiritual, ele é muito real, mas às vezes a gente está se movendo nos 5 sentidos. A gente está se movendo, muitos crentes hoje se movem pela visão física, só por aquilo que os olhos físicos estão vendo, e a gente se esquece de Eliseu e o seu moço, quando o moço disse, a gente vai perecer, porque o exército sírio está aqui, vai matar a gente. E aí o Eliseu ora
dizendo, Deus, abre os olhos desse menino para que ele possa ver. E o texto fala que Deus abriu os olhos do menino e ele olhou e viu que mais eram aqueles que estavam a favor de Israel, que eram os anjos de Deus, com carruagens, com cavalo, e do que os que estavam com o exército da Síria. E no Novo Testamento a gente vê Paulo orando para que a gente tenha essa revelação nesses olhos espirituais. Por isso que Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. E o texto que o Arthur começou aqui, nesse podcast, nessa gravação, citando 2 Coríntios capítulo 10, que embora nós andamos segundo a carne, mas nós não militamos segundo a carne. Está usando uma linguagem de guerra. Nós não pelejamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando raciocínios, baluartes, sofismas e levando cativo todos os pensamentos que são contrários à visão de Deus em obediência à palavra de Cristo. Então, a gente tem que estar alinhado na oração, porque é a oração que nos torna sensíveis. Eu sempre falo, a presença de Deus está aqui. Tem gente que fala, eu não senti a presença de Deus hoje na igreja. Não, Deus está presente. Deus está presente. Às vezes, nós não estamos sensíveis a essa presença. Por isso, quando você jejua, quando uma igreja jejua, quando uma igreja ora bastante, ela se torna mais sensível. A sua carne é mortificada, a sua própria vontade é crucificada, e essa igreja que ora, ou esse crente que ora, que consagra, ele se torna mais sensível. Não é que a presença de Deus se fez mais forte, ele se fortaleceu na presença de Deus. A oração o tornou mais sensível a essa real presença de Deus que está conosco. E isso faz toda a diferença. A oração te torna mais sensível e te dá discernimento para você ter aquilo que Paulo chama de discernimento de espíritos. Você percebe que pode-se estar falando até em nome de Deus, mas quando você é sensível a ele, você sabe se é ele mesmo que está falando ou não. Edson, eu só queria deixar um gancho para o próximo bloco. Tem uma passagem que, particularmente, meu pastor Janduí, ele fala muito, que é o texto de Josafá. E é interessante porque a história diz que, na verdade, aquela briga não tinha nada a ver com Josafá, né? Era uma coisa pretérita. E meio que Josafá ele faz uma oração a Deus, né? Vou parafrasear, dizendo, olha, Deus, esse problema aqui não é meu, isso aqui foi lá de trás. E aí, nessa oração, ele fala, eu não sei o que eu vou fazer, mas os meus olhos estão em ti. E aí, vem muito nisso, eu queria deixar esse gancho para o próximo bloco, para a gente comentar a respeito disso. Porque muitas vezes, e aí citando Provérbios, que diz assim que a maldição sem causa não gera efeito. Mas a palavra também vai dizer que eu e você, da mesma forma como a chuva cai para o justo, cai para o ímpio. Então, nesse aspecto, muitas vezes a gente tem uma discussão, poxa, mas é o famoso jargão, né? Eu dou o dízimo, eu vou para a igreja, eu trabalho, ou seja, é basicamente a gente jogando tudo na cara de Deus, assim, falando, Deus, eu estou fazendo tudo isso e... Mas Josafá, ele está passando numa situação, está passando no estreito lá de Jeová, e aí um profeta se levanta, entrega uma palavra, e Josafá faz aquilo que naturalmente um homem não faria, que é colocar o ministério de música no meio de uma batalha, falando assim, vai lá agora na frente e canta, o Senhor é bom. E aí ele libera uma palavra. Crede em Deus e estareis seguros. Confiei nos seus profetas e prosperareis. Eu queria deixar esse gancho para a gente falar no próximo bloco, porque nós estamos falando sobre algo que está acontecendo no reino do Espírito e não necessariamente aquilo que nós estamos passando é fruto de algo que nós fizemos. Né? E eu queria deixar isso para a gente falar no próximo bloco. Joia! Maravilha! Muito bom! Chegamos então ao final deste primeiro bloco da Parola 87, a quarta e última, dentro do tema Batalha Espiritual.
com o nosso convidado mais que especial, missionário Edson Teixeira. Começamos a falar um pouquinho aqui das armas, falamos do mundo espiritual, as armas, falamos de oração, falamos um pouquinho de louvor. Semana que vem, aliás, na quinta-feira, nós vamos falar mais sobre louvor, vamos falar sobre jejum. Ixi, tem muita arma espiritual para a gente falar aqui. Eu, se eu fosse você, não perdia. Na quinta-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Até já. Tchau, tchau.